Queridos, eu estava aqui, antes de nós tomarmos a ceia, aí vi as pessoas vindo aqui, retirar aqui os elementos aqui, sabe, me veio assim um sentimento de tanta gratidão no coração, e ao mesmo tempo de temor também, de temor de Deus, a responsabilidade que nós temos como pastor, como líder, e poder servir vocês. Nós temos ouvido aqui muito sobre propósito, né? A importância de compreender a nossa origem, nossa identidade, nosso destino, a nossa missão enquanto estamos aqui na Terra. Isso é tão importante a gente pensar sobre isso. Talvez alguém pode dizer, mas eu não sei aonde começar, eu ainda não descobri o meu propósito. Muita hora nessa calma, né, como diz. O meu conselho, queridos, é: busque a presença de Deus. Se você estiver andando com Deus, você vai conhecer e cumprir o seu propósito na terra. Amém? O propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, a intimidade com Deus, envolvimento com a família de Deus, é a chave. Amém, queridos? E hoje eu quero falar com vocês um assunto que nós precisamos sempre rever, sondar em nossas vidas. Eu quero falar sobre hábitos, como nós precisamos desenvolver melhores hábitos. Mas antes de entrar aqui na mensagem, vamos a um momento de descontração. Expressões que não existiam 20 anos atrás. Exemplo, culto online. Não existia isso 20 anos atrás. Manda e-mail. Existia isso 20, 25 anos atrás? Hoje ninguém escreve cartas mais, manda e-mail. Manda áudio. Hoje ninguém telefona mais, manda áudio. E quem recebe, escuta no rapidinho ainda. Olha, se eu mandar um áudio para você e souber que você escutou no rapidinho, tá bom? Outra expressão que não existia 20 anos atrás. Qual a senha do Wi-Fi? Ou minhas fotos estão na nuvem. Já pensou, se chegar 20 anos atrás, minhas fotos estão na nuvem? Você está doido, né? Se você mostrar isso aqui para uma criança, ou até para um jovem, o que é isso aqui, jovens? Muitos não vão saber. Tem uns que são maiores, capa dura. Tenho em casa o álbum do meu casamento. Isso aqui é um álbum de fotos, tá bom? Para quem não sabe. Os jovenzinhos aí. Se você mostrar isso para uma criança, ele vai abrir e ele vai fazer assim, ó, para poder dar zoom. É ou não é? Então, nós vivemos numa sociedade, queridos, em que as mudanças acontecem muito rápido. Novas tecnologias, excesso de informação, muita oferta, novas necessidades. Há 20 anos atrás, a gente refletia como o ser humano é especialista em criar necessidades que talvez não sejam tão necessárias assim. E com isso, adotamos novos hábitos. Se você dá um celular para uma criança, ela já sabe fazer assim, ó, para navegar ou ampliar. A criança já nasce batendo uma selfie. Né, Flávia? Daqui uns dias vão ter a Daiane também, vão ter os bebês aí, cadê a Karina também? Já vai nascer tirando selfie. O ser humano funciona através dos hábitos. Tem um autor que fala que o ser humano é um ser litúrgico. Liturgia é uma palavra bíblica que descreve o culto, a adoração. Ou seja, o que nós fazemos, as nossas inclinações nos dão uma pista daquilo que nós cultuamos. Por isso, precisamos treinar os nossos hábitos
e incliná-los na direção correta. Que a nossa vida seja um altar de adoração a Deus e que possamos cumprir o nosso propósito, o propósito de Deus para nós. E para isto, talvez tenhamos que deixar alguns hábitos e adquirir melhores. E o tema da mensagem de hoje é escolhendo melhores hábitos. Não sei se alguém se identificou com essa imagem, mas amém. Queridos, eu quero deixar claro que o que nós vamos falar aqui será pautado na palavra de Deus. Não se trata de autoajuda, mas de ajuda do alto, amém? As coisas do alto. Ainda que nós venhamos a falar de coisas práticas, mas de uma fé prática, racional e bíblica. Então, eu quero falar sobre passos para desenvolver melhores hábitos. A primeira coisa, a título de introdução, a primeira coisa que nós precisamos é renovação da mente. Uma mudança de mentalidade. O William pregou sobre isso aqui, eu vou apenas dar uma pincelada, dar uma sobrevoada aqui nesse assunto de renovação da mente. Romanos 12, de 1 a 2, diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos mais uma vez diante do teu altar, diante da tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E nessa manhã, nós apresentamos o nosso coração como essa terra boa, e que a semente da tua palavra venha encontrar esse solo fértil e venha dar muitos frutos. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, mudança de mente é mais do que mudar de ideia. Se trata de uma mudança essencial que resultará numa nova maneira de viver, transformação, maturidade, aperfeiçoamento. A Bíblia fala sobre levar todo o pensamento cativo a Cristo. Nós pertencemos a um novo reino, pertencemos a um novo rei, recebemos uma mente nova. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em meu espírito, eu já sou como Jesus. Agora, esta realidade que já existe no meu espírito precisa acontecer na minha alma e, por consequência, nas minhas ações e nos meus hábitos, por assim dizer. Ou seja, nós lemos: depois de apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, como culto racional, é necessário que aconteça a mudança de mente, uma mente cativa a Cristo, uma mente transformada pela palavra de Deus. Então, primeira coisa, renovação da mente. Segunda coisa, a importância de confessar a palavra, crer com o coração e confessar com a boca, confessar a nossa identidade, confessar as promessas de Deus para nós. Provérbios 18, 21. William, pode diminuir o retorno, por favor? Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Esse texto é muito poderoso. Podemos entender que palavras determinam destino. Você pode falar: isso é confissão positiva. Queridos, nós estamos concordando com a palavra de Deus. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Se eu estou, de fato, em Cristo,
eu posso declarar a palavra. E olha que Deus tem compromisso com a sua palavra. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Existem pessoas que são derrotadas porque são derrotadas pelos próprios lábios. Nós lemos que vida e morte estão no poder da língua. Pessoas são derrotadas porque ficaram declarando: eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Queridos, nós ensinamos aqui as crianças, né? Lígia falou aqui do Pasquids. Fica aqui mais uma propaganda. Nós ensinamos para as crianças: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17. Eu sou a justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5,21. Eu sou mais do que vencedor, Romanos 8,37. Eu sou filho de Deus, João 1,12. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, conforme Romanos 8,17. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso fazer. Amém? Amém. 2 Timóteo 1,17. Esse texto vai estar aqui para você acompanhar. 2 Timóteo 1,7, aliás. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que significa domínio próprio. Ou seja, eu já tenho domínio próprio. Isso vai ser muito importante para aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. Eu tenho domínio próprio. Eu sou capaz de escolher melhores hábitos, de fazer melhores escolhas, hábitos que resultarão numa vida melhor e mais saudável, pessoalmente, espiritualmente. Então, eu falei duas coisas. Primeiro, renovar a mente com a palavra de Deus, crer e confessar a palavra de Deus. E o terceiro passo é praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz, eu orei aqui, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Isso está em Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu fico confessando a palavra. Eu passo a praticar a palavra. E os meus hábitos serão moldados pela palavra de Deus, a qual eu estou imerso, impregnado com ela. E agora eu vou começar a mensagem escolhendo melhores hábitos. Tem uma frase do John Maxwell, que ele diz: você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra em seus hábitos diários. Então, se nós queremos uma mudança para melhor na nossa vida pessoal, familiar, financeira, ministerial, precisamos escolher melhores, poderosos e transformadores hábitos. É fácil mudar os hábitos? Não, mas é possível com a ajuda de Deus. Sabe, queridos, as vitórias, as grandes vitórias, não acontecem do dia para a noite. Quando você vê alguém prosperando muito no casamento, na família, nas finanças, na saúde, né? Pode ter certeza que aquela pessoa escolheu perseverar na oração, na palavra, no domínio próprio e na mudança do estilo de vida. Então, eu quero falar sobre alguns segredos para desenvolver melhores hábitos. Eu estou aprendendo também, eu sou o primeiro que precisa receber essa palavra. E o primeiro segredo é
seja diligente. Nós gostamos de colocar alvos, mas eu tenho aprendido uma coisa, queridos, que os processos, os sistemas, são mais importantes até do que os alvos. Sistemas são os hábitos que me levam na direção do alvo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia é uma nova chance que nós temos para estabelecer os alvos que Deus planta no nosso coração. Nós estamos entrando num novo semestre agora. E eu estou crendo muito, queridos, num tempo de virada para grandes coisas que Deus irá fazer nesse lugar, nessa igreja. Amém, queridos? Nós precisamos dos alvos. Tem uma frase, do Joel Comiskey: se você está mirando em nada, certamente você acertará em cheio. Precisamos dos alvos. Mas vocês sabem que a grande maioria dos cristãos tem alvos bem parecidos. Eu quero orar mais. Eu quero tirar mais tempo com Deus. Eu quero me envolver mais, ganhar vidas para Jesus. Eu quero ser melhor pai, melhor mãe, perder peso, ganhar mais dinheiro. Os alvos são bem parecidos. Eu nunca vi ninguém colocar os seguintes alvos: eu quero que tenha muita briga na minha família. Esse ano eu quero aumentar 25 quilos de peso. O Adiel gostou. Ninguém coloca o seguinte alvo: eu quero ser um procrastinador, empurrar com a barriga. Ninguém faz isso. Todo mundo tem bons alvos, mas qual a diferença? Qual o problema de muitas pessoas? É com muito carinho que eu vou ler o próximo texto, não sou eu, mas a palavra de Deus, que diz, Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. As metas em si, os alvos em si, não trazem resultado. São os hábitos que trazem resultado. São os desejos do diligente. Desejo fala de coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Diligente fala de processo, de sistema, de repetição, de perseverança. Vencedores e perdedores. Muitas vezes têm os alvos bem parecidos, porém não têm os mesmos hábitos. Atingir o alvo será uma consequência dos seus hábitos. O que eu quero dizer com tudo isso? Tenha alvos, mas coloque o foco nos hábitos. Vocês estão entendendo, amém? Tem uma frase aqui, que nós vamos repetir ela mais de uma vez. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Eu quero muito ficar em forma, mas eu não gosto de treinar, de fazer caminhada que seja. Eu quero muito aprender a tocar um instrumento, mas o violão está pegando poeira em cima do guarda-roupa. Olha aí. O meu filho estuda violino, né? E eu falo para ele: filho, tem que estudar todo dia. Tem que tocar todo dia, senão não vai funcionar. A palavra ensaio, viu, Mauro? A palavra ensaio em francês é repetição. Repetição. Preciso repetir muitas vezes para poder sair esse louvor aqui que nós gostamos. Preciso repetir até ficar bom, até virar um hábito. Eu quero crescer espiritualmente, mas oro ocasionalmente. Não leio a palavra. Venho no culto de vez em quando. Comunhão com os irmãos não é prioridade. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Sabe uma coisa que funciona? É o seguinte: para cada alvo
que você quiser alcançar, escreva um hábito que você precisa desenvolver. O alvo é crescer em intimidade com Deus. Hábito. Levantar 10 minutos mais cedo. E ser fiel naqueles 10 minutos. Tem pessoas que decidem orar, aí já coloca 1 hora por dia. E faz 1 hora por dia, só que passa 2 meses sem orar de novo, sem ter o tempo com Deus. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. E uma dúvida que pode surgir, tem teoria sobre isso: quantos dias são necessários para criar um novo hábito? Dizem que são 21 dias. Eu prefiro não colocar, não determinar. Dizem que são 21 dias, fazendo fielmente, vai se tornar um hábito. 21 dias eu entendo como uma referência, pode ser mais ou menos. Em casa, com exceção do João, nós não tomamos mais leite. E foi um processo para desmamar, vamos dizer assim, né? A gente não toma leite e o café sem açúcar. Eu demorei, não 21 dias, mas uns 2 meses para me acostumar. Mas é incrível como se torna um hábito. Inclusive, recentemente eu viajei para a casa da minha mãe, fiquei 5 dias lá tomando café com açúcar, mas voltei, e continuei tomando meu café sem açúcar. No começo é difícil, mas depois não é fácil. Estou brincando. No começo é difícil, mas depois a gente acostuma. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Quem aqui tirou a carteira faz pouco tempo? Olha lá, glória a Deus. Quando você estava aprendendo a dirigir, você tinha que lembrar de olhar no retrovisor, pisar na embreagem, mudar a marcha, acelerar. Olha o tanto de coisa que você precisava fazer. Muita informação, sim ou não? Não era complicado? E hoje? Você faz de forma inconsciente até. Há um estudo que 40% das coisas que fazemos todos os dias não são decisões conscientes que fazemos. Estas coisas são resultado dos nossos hábitos. Pensa para você abotoar uma camisa. É um negócio difícil, né? Uma criança, ela tem dificuldade para abotoar uma camisa, mas ela está aprendendo. Mas a gente não, você põe a camisa rapidinho. Porque se tornou um hábito. Escovar os dentes. Você faz isso automaticamente todos os dias, espero. Queridos, o tempo com Deus também pode se tornar um hábito maravilhoso também. Você vai se esforçar, pagar o preço, separar tempo com Deus todos os dias. Não se trata de religiosidade, mas de escolher uma disciplina que trará grandes benefícios. Não escreva os alvos apenas, trace um plano para cumprir. Escreva os hábitos que você vai precisar incorporar, do contrário, não vai funcionar. Alvo: ser o marido melhor. E as esposas dizem: amém. Hábito: ouvir a esposa. Ter tempo de qualidade com a esposa. Falar eu te amo, ser gentil. Lavar a louça de vez em quando. Todo dia, glória a Deus. Aí, ó. Alvo: ser um pai melhor. Hábito: tempo de qualidade com os filhos. Levar para jogar bola. Fazer o culto doméstico. Determine o dia ou os dias e seja fiel. Quais as coisas mais importantes para você? Deus e a sua família. Então, você, através, por exemplo, de um culto doméstico, você pode unir os dois, de um tempo com Deus ali em família. Para cada alvo, estabeleça hábitos e seja fiel.
Alvo, ver o reino de Deus crescer na minha cidade. Hábito, orar todos os dias para que o reino de Deus venha. Ser fiel nos cultos, ser fiel na célula, falar de Jesus, convidar pessoas, servir a minha igreja local. Alvo, prosperar no trabalho. Hábito, ser leal, estudar, ler livros, fazer uma pós, se for necessário. Alvo, abrir uma empresa. Hábito, conheça o negócio, pesquise, estude, persevere. Não deu certo uma vez, faz de novo. Alvo, crescer financeiramente. Hábito, economizar, nem que seja 2% todo mês, e vai aumentando. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras fazem ocasionalmente. E o próximo ponto, o próximo conselho, o primeiro foi: seja diligente, seja fiel. E o segundo, comece pequeno. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Tem pessoas que falam assim: eu vou entrar numa dieta forte agora. Aí tem aquela dieta, mas funciona por um tempo. Ou fala assim: eu vou fazer muito exercício físico. O segredo é começar fácil, humilde, né? Não começa difícil, começa fiel. Amém, queridos? Zacarias 4:10 fala assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Não despreze os pequenos começos. Talvez você precisa desenvolver um hábito de comer mais saudável. Escolha um prato colorido. Não é a louça colorida, não. É incluir verduras e legumes, né? E folhas também, né? Adotar um jantar mais leve. Evitar comer tarde da noite. Tem gente que bate aquele pratão 11 horas da noite. Para onde que vai aquele negócio, aquela gordura? Você vai dormir logo, em seguida. Tem gente que faz churrasco à noite. Ainda bem que eu imagino que seja de vez em quando, né? Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E uma coisa importante, queridos: os resultados são a médio e longo prazo. Pequenos hábitos que com o tempo vão se multiplicando. Você trocar o hambúrguer por uma salada, naquele dia não vai acontecer nada. Pelo contrário, você pode até passar mal. Mas faça isso 1 ano, 2 anos, 5 anos. Sua vida é o resultado dos seus hábitos. E os seus hábitos estão transformando você positivamente ou negativamente. Eu comecei falando aqui de tecnologia, né? A gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha Netflix, e a gente vivia muito bem. A tecnologia não é ruim, mas a maneira que nós usamos, os hábitos que adquirimos, podem vir a ser ruim, nocivo. Então, nós podemos usar os hábitos de maneira positiva e começar aos poucos. Tem uma frase aqui: se você melhorar somente 1% por dia, você vai se surpreender em 2, 5 ou 10 anos. Essa frase é do James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos. Nesse livro, o autor defende que o hábito, ele começa como um átomo, que é muito pequeno, e ele pode se tornar uma bomba atômica. E esse autor, ele conta a história de um rapaz muito obeso. Eu estou partindo já para o encerramento. De um rapaz que era muito obeso, que ele não conseguia fazer exercício de jeito nenhum. E esse autor, ele aconselhou esse jovem: começa pequeno, com algo fácil, atraente. E o rapaz começava e desistia. Até que, de fato, ele resolveu: vou começar com 10 minutos por dia.
Aí ele gastava 3 minutos para colocar a roupa da academia, levava 7 minutos para chegar na academia. Aí ele chegava lá, já deu os 10 minutos, voltava para casa. Aí você fala, que ridículo, né? Mas você não sabe, ele estava desenvolvendo e ele foi fiel. Aumentou para 15. Agora ele conseguia ficar 5 minutos na esteira. 3 para colocar roupa, 7 para chegar e 5 na esteira. Os nossos hábitos, queridos, eles começam pequenos e vão crescendo. E esse rapaz, ele foi aumentando, ele prosperou e venceu uma dificuldade que ele tinha. Vou dar um exemplo contrário agora. Uma pessoa que comete adultério, por exemplo, não acontece de uma hora para outra, mas resultado de pequenos hábitos. Talvez uma novela, a própria internet, né? A lupinha do Instagram, pornografia, o lixo que vai entrando. E a minha pergunta é: os hábitos, seus hábitos, estão te tornando uma pessoa melhor ou pior? Nós precisamos proteger os nossos hábitos. Falei aqui sobre Netflix. Existem bons filmes que nós podemos e devemos assistir com a nossa família. Não é pecado, pelo contrário, é recomendável. Mas precisamos tomar cuidado e nos afastar das coisas impuras. A Bíblia fala, não coloque coisas impuras diante dos seus olhos, porque aquilo pode virar uma bola de neve. Os nossos hábitos falam de quem somos, aquilo que realmente amamos. Agostinho falava que nós somos resultado dos nossos amores. Uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Quem você é? Quem é o seu Deus? O que ou quem você ama? Será que você ama quem você diz que ama? Os seus hábitos correspondem? Lembra a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, tu me amas? A Bíblia fala, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu pergunto para você, jovem ou velho, você tem guardado o coração? Quer chamar a equipe de louvor? 1 João 4,17 diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Nós aprendemos um dia que quando eu for para o céu, eu vou ser igual a Jesus. Porém, no mundo espiritual, nós já somos como Jesus. No Velho Testamento, as pessoas adoravam a Deus para se tornar parecido com Ele. Tem um salmo que fala, tornem semelhante aqueles que o adoram. Porém, com a graça, isso mudou. Eu adoro a Deus, porque em meu espírito eu já sou como Jesus. Quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. Os hábitos vão acompanhar. Então, renovar a mente, crer e confessar a palavra, praticar a palavra, ser diligente, estabelecer os alvos e junto escolher os hábitos, começar pequeno, ser fiel e perseverante. E quando falhar, eu coloquei um alvo e coloquei o hábito, mas eu falhei. Persevera em aprender. Eu quero ler um último texto com os irmãos, 2 Samuel 11. Deus tem falado muito comigo nesse texto.
A gente teve uma reunião com a nossa equipe e eles vão lembrar que eu ministrei esse texto rapidamente, que eu quero ler com vocês. 2 Samuel 11, a partir do 1, fala assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Onde era para ele estar? Na guerra. Do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi fez o quê? Ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, ou seja, dormiu até mais tarde. Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. O que é o seu terraço do palácio? Onde você está passeando com seus olhos? Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Eu não vou continuar a história, depois você lê em casa o que aconteceu. O fato é que Davi falhou. Era para ele estar na guerra, mas ele não estava. Em 2 Samuel 12, próximo capítulo, ao ser confrontado por Natã, Davi se arrependeu. Então, se você falhar no seu hábito novo, no seu melhor hábito, persevere em se arrepender. E para encerrar, vamos ficar de pé. Talvez você ouviu essa palavra e se fala assim: de fato, eu preciso deixar alguns hábitos pecaminosos. Ou talvez os meus hábitos não são nem pecados, são lícitos, mas têm atrapalhado a minha vida espiritual. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar as redes sociais. Eu preciso escolher e perseverar em melhores hábitos. Sabe, queridos, ninguém que tem bons hábitos, já falei isso, chegou lá facilmente. Seja desafiado hoje a deixar hábitos nocivos e escolher hábitos transformadores, poderosos, melhores. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Talvez você vai precisar substituir coisas que você faz diariamente, e você vai colocar um melhor hábito. Queridos, eu quero fazer um convite para você. Se Deus falou com você nesta palavra e você precisa desenvolver melhores hábitos, e você de fato foi constrangido até com esta palavra hoje, se você desejar vir aqui à frente, para nós termos aqui um tempo de oração juntos. Eu sou o primeiro, queridos. Se eu tivesse aí, eu era o primeiro a vir aqui na frente, porque eu preciso desenvolver melhores hábitos. Se você deseja vir aqui na frente para fazer uma atitude de consagração a Deus: Senhor, eu preciso te amar mais, eu preciso orar mais, e eu faço um compromisso de deixar aqueles hábitos que são até lícitos, mas que têm atrapalhado a minha vida espiritual. Ou talvez eu quero deixar aquele hábito que eu sei que é pecado, mas eu tenho lutado contra isso e tenho fracassado. Faça como Davi.
ao ser confrontado, se arrependeu. Eu pequei contra o meu Deus, contra o meu Senhor. Pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Como eu preciso aprender contigo, de assumir a minha identidade de nova criatura, a minha identidade de filho, de mais que vencedor, justiça de Deus que eu sou, que eu já possuo, fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Pai, fala ao meu coração nessa manhã. Preciso de ti, Jesus. Preciso de ti, Jesus. Preciso de ti, Jesus. Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, o seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje e no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui, o seu amor jamais me deixará. O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Aleluia, Senhor, nessa manhã nós tomamos uma decisão. Nós tomamos uma decisão de renovar a mente. De renovar a mente. De não nos conformar com este século, mas renovar a mente. Para experimentar, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa manhã nós cremos com o coração e confessamos com a boca de que nós somos mais do que vencedores, que nós já possuímos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E nós declaramos e reconhecemos que nós somos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Nós tomamos uma decisão de deixar velhos hábitos e adquirir hábitos melhores, poderosos e transformadores. E nós decidimos ser diligentes, talvez começar até pequeno novos hábitos, colocar alvos, mas junto com eles, colocar novos hábitos e melhores, e sermos fiéis, e perseverar em nome de Jesus. Que essa unção seja sobre cada um de nós. Tudo é para Ti, Jesus, tudo vem de Ti.
capacita cada filho, cada filha em desenvolver intimidade com o Senhor, em buscar todos os dias a Tua face e aprender de Ti, em estar em intimidade contigo e receber a unção, que possamos receber do Senhor o propósito que o Senhor tem para cada um de nós e possamos cumpri-lo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Te amamos, Jesus. Tendo as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nos abençoe. Tenha uma semana de bênçãos em nome